Obrigado você, meu caro Francis. Saiba que a admiração é recíproca, né? Desde os tempos lá do Positivo, né? Não sei se tu lembra do mestrado lá no Positivo, na qual eu ia lá lhe visitar, a gente conversava bastante. Sou muito fã do seu trabalho, sou fã do trabalho do Nuevo, né? Esse núcleo, né, de estudos, né, sobre violências organizacionais, eu acho que é extremamente pertinente cada vez mais, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão presentes, né, online, né, o isolamento, né, uma das boas notícias é que o isolamento é físico, né? Mas a gente pode utilizar a tecnologia para nos aproximarmos, né? A palavra, alguns afetos, né? Que a gente consiga, né? Levar isso de uma forma aí positiva. Então, eu pretendo fazer uma explanação, né, rápida, passando por alguns tópicos, né? Alguns tópicos que podem ser polêmicos e tal, mas para deixar um pouquinho mais leve, né? Mais descontraído, já que a nossa realidade já está pesada demais. Né? Nisso a gente vai trabalhar questões clínicas, políticas. Eu sempre digo que as nossas questões são sempre sobre a política e a economia, a política dos afetos e a economia da libido. Né? Então, a gente vai passar por todo esse caminho. Né? O tema que foi até proposto pelo Francis, e eu não senti necessidade nenhuma de alterar ou de questionar, fala sobre isolamento social e crise dos afetos. Né? Então, a psicanálise em si é um trabalho sobre pensar, né, as relações afetivas, né? A gente parte de uma visão também da sociedade, isso não é uma tese minha, é uma tese de um colega da USP que se chama Vladimir Safat, parte da visão que a sociedade, para além, né, de um circuito de bens, de consumo, de produção, é um circuito de afetos. Né? E dentro desse circuito afetivo, a gente pressupõe o medo, o desamparo, a angústia, a esperança, o ódio que nós vamos ver circulando aí nos discursos, nas coletividades, nas sociedades. Né? E hoje a gente entra em contato com um grande desafio na nossa história, né? Que é que é um real que atravessa, né? Que impõe, né? De uma força avassaladora, né? Isso mostra muito a nossa posição frente à natureza, né? Freud vai chamar isso de desamparo. Né? O mundo não está muito preocupado com o sentido, com a nossa existência, e a natureza tem uma força avassaladora que pode esmagar a gente, né? Que pode destituir, atravessar a gente, né? E a gente não tem o mínimo controle sobre isso. Né? A questão é o que a gente faz com esse desamparo. Né? Freud dá o nome disso no alemão Hilflosigkeit. Hilf de ajuda, Losig perdido, e o kite é o que dá o substantivo. Né? Na nossa tradução, nós trabalhamos como desamparo. O desamparo é o afeto primordial da teoria social em Freud. Freud vai trabalhar o desamparo desde totem e tabu, passando pelo futuro de uma ilusão, onde ele atua muito firmemente com esse conceito. Mas nós estamos em um período, né, de crise, de pandemia, que nos coloca em uma situação de olhar para esse desamparo. Não é estar ou não estar desamparado, é assumir ou negar o desamparo. Ou seja, tem algo lá fora que nos impede de viver da forma que a gente gostaria de viver, que nos impede de fazer coisas que a gente gostaria de fazer, que é uma necessidade que é justificável, né? Mas que nos atravessa e nos atropela. Agora, o que faz com isso? Né? Quais são os reflexos disso? Como é que lida com isso? Porque nós estamos vendo aí
uma série, né, de queixas, né, as pessoas falando isso, né, sobre a angústia, sobre a ansiedade, sobre uma certa claustrofobia, ou seja, não consegue, né, ficar muito tempo em ambientes fechados, né, coisas que algumas pessoas já tinham que se tornam mais potencializadas, né, outras questões que viram estopins, né, para crises em si. Mas, ao mesmo tempo que a gente olha para um lado e vê muitas pessoas com sofrimento, com mal-estar, a gente olha para o outro lado e vê pessoas, me parece que romantizando, né? Eu chamo isso de a quarentena gourmet, ou seja, tirando selfies, quem é mais feliz lavando louça, quem faz mais flexões com um saco de arroz, quem faz isso. Então, me parece que são dois extremos discrepantes, né? Me parece que as pessoas não estão entendendo muito bem isso, porque as pessoas que estão com mal-estar olham para as pessoas que estão se mostrando felizes, né, na quarentena, e se sentem culpadas, né, por não estarem se sentindo bem. E talvez essas pessoas que se mostrem felizes na quarentena talvez nem estejam bem, né? A gente está falando muito de uma sociedade que é muito mais pelo parecer do que necessariamente pelo ser, né? É a sociedade do selfie se quem puder, né? Então a gente vai precisar entender um pouco, né, o que está por trás desses discursos de produção, de felicidade, né, de alegria o tempo todo. Primeiro, para entender que hoje na nossa sociedade a felicidade se transformou em imperativo social, ou seja, nós somos obrigados a sermos felizes, né? Ou pelo menos somos obrigados a parecermos felizes. Mas, para além de ser obrigados a sermos felizes, nós precisamos ser felizes da forma que eles querem que a gente seja feliz, ou seja, não é qualquer felicidade. Né? Se a gente parar para entender, olhar a mídia, olhar as outras relações, a gente vai entender que são conceitos de felicidade ligados a um projeto, né, de uma praia paradisíaca no Caribe, com um corpão, com isso. Um projeto ligado a uma ferramenta de consumo. Né? Eu acho que o projeto hoje de sermos felizes é um projeto que mantém a gente em constante insatisfação, né? Ou seja, é inesgotável, né? Para que a gente continue consumindo. Então, vou ser feliz quando eu for para Paris. Eu volto de Paris, chego no saguão do aeroporto e tenho uma outra viagem. Né? Vou ser feliz quando eu tiver um celular da última geração. Quando eu tiro o celular da loja, já é outro. Nunca é aquilo. Né? Ou seja, o que é que a gente está colocando no buraco desse vazio, né? dessa falta. Ou seja, se esse é um projeto, né, um projeto para manter a gente em constante satisfação, para a gente continuar consumindo, e lembre-se, né, para a gente continuar consumindo, a gente tem que produzir. Ou seja, a gente reduziu, né, o conceito de sucesso, de status, a uma relação de consumo. Né? Ou seja, é mais feliz quem consome mais, mas para eu consumir mais eu preciso produzir. E quando eu consumo, aparece uma nova coisa para consumir e eu preciso produzir mais, né? Para consumir mais, para ter que produzir mais, para ter que consumir mais. E a gente passa a vida dentro de um circuito inesgotável de satisfação desse tipo de consumo. Me parece que isso está vindo à tona, ou seja, a gente não está conseguindo consumir tanto quanto a gente conseguiria, né? A gente está consumindo alguns produtos, consumindo muitas comidas, né? Mas aquele consumo todo, ele está sendo, de certa forma, flexibilizado, questionado, né? Um momento na qual a gente entra em contato com o nosso egoísmo, ou seja, para além, né, desse cuidar de si mesmo, tá o cuidar do outro. Ou seja, essa quarentena, né, esse isolamento, ele serve tanto para a gente se proteger, quanto para a gente proteger o outro que está próximo, né? Ou seja, me parece que muitos ainda continuam pensando em si mesmos, ou seja, eu estou protegido, eu não sou de um grupo de risco, como se houvesse um grupo de risco. A gente já está vendo
que não há grupos de risco, né? Pessoas jovens, saudáveis, com históricos de atleta, também estão sofrendo gravíssimos, né? Sintomas, sofrendo, sendo entubados, morrendo, inclusive. E a gente precisa lembrar que esse cuidar de si mesmo e cuidar do outro foi o que nos garantiu como espécies, né? A nossa sobrevivência como espécie, né? Espécie humana, ou seja, tem algo da humanidade, tem algo do humanismo em cuidar do outro. E me parece que ao longo dos tempos a gente perdeu isso, né? Por que a gente perdeu isso? Isso é uma questão importante que a gente pode entrar também um pouco mais a fundo, né? Há um momento na qual a gente está passando por processos de luto, né? Ou seja, a gente perde uma parte da nossa realidade, a gente perde uma parte da nossa liberdade, a gente perde uma parte da rotina. Olha que interessante, né? A gente está sentindo falta da rotina que a gente sempre reclamou. Né? Ou seja, eu tenho os meus alunos, eu me divirto muito com eles, eles dizem assim, professor, estou sentindo falta até daquelas filas homéricas da cantina, né? Daquilo que a gente sempre reclamou, agora a gente sente falta, ou seja, nós estamos cerceados, né? Há uma quebra, há uma castração, há um limite, há uma perda. E a gente vai entender como a gente precisa, né, fazer trabalhos de elaboração, né, do que nós vamos entender como luto, né? Essa perda em si envolve uma elaboração, ou seja, a gente está perdendo, gente, não só uma parte da realidade, a gente está perdendo um mundo, uma era, gente, né? Eu acho muito interessante, muito engraçado, inclusive, né? As pessoas que estão prevendo, né, cenários, né, tentando prever o imprevisível, né? Eu cheguei até a escrever, falar sobre isso há um tempo atrás, né? O que vai ser, que mundo nós vamos ter, né? Eu quero ter a minha vida de volta. Gente, vocês não vão ter a vida de vocês de volta. Não vai ser a mesma vida, né? Vai ser uma outra coisa. Mas vai ser uma terceira coisa. Eu não posso dizer se vai ser bom, se vai ser mal, quais são os aspectos positivos ou negativos. Muitos falam sobre a quebra do capitalismo, outros falam sobre o reforço, inclusive, do capitalismo. Muitos falam sobre as pessoas refazendo os laços, outras pessoas falam sobre se isolarem mais. Bem, uma série de discursos aí que eu não tenho também como prever, mas a única coisa que eu posso adiantar é que não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser nem antes da pandemia, não vai ser nem o que acontece hoje na pandemia, vai ser uma terceira coisa, né? E aí cabe a nós, né, trabalhar, lutar para verificar o que vai ser, né? Eu ainda acho, né, que algumas relações a gente vai reforçar, né? Não vejo algo muito otimista, né? Vou dizer até porquê depois, mas também não vejo que vai ser necessariamente o fim do mundo, né? Vai ser uma terceira via, né? A gente fala muito isso no atendimento, né, clínico, né? Que é sobre o conceito de cura, né? Acho que é muito interessante, né? Até estava antes, né, eu e o Francis falando sobre essa constituição, o que é o sujeito da medicina, o que é o sujeito da psicanálise, né? Mas na visão da medicina, né, o processo de cura, né, quer dizer o quê? Retomar o funcionamento, retornar o estado do organismo antes da doença. Ou seja, se eu tenho uma gripe, né, a cura é quando o meu organismo passa a funcionar, passa a se ver como ela era antes da gripe, né? Eu tenho muita dificuldade para entender isso no campo psi, né? Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, de uma depressão, de um processo depressivo, de uma síndrome, de um surto, né? Não é mais essa visão de retornar o sujeito antes da depressão, porque não volta mais. Ou seja, o grande desafio num processo de análise não é ser como era antes, mas construir uma terceira via, porque não vai ser mais o que era antes da depressão. Não dá para fingir que aquilo não aconteceu. Não dá para fingir que algumas questões foram expostas. Não dá para fingir que ele sentiu alguma coisa. Mas também não vai ser aquilo que
ocorrem na depressão. Vai ser uma terceira via, né? Me parece que algo pode acontecer de acordo com a sociedade em cima disso, né? A gente fala muito, né? Acho que, inclusive, eu estava pensando sobre isso, sobre essas ferramentas tecnológicas. Me parece que o termo muito utilizado tem sido, né, entre analistas, entre docentes, é o termo adaptação, né? A gente tem falado muito de adaptação, se adaptar a uma nova realidade, se adaptar a uma doença, a um vírus, a uma pandemia, ao consumo. Adaptação. E aí me remete, claro, né, a visão, né, aos estudos de Darwin. Né? Darwin pressupõe, né, o conceito de adaptação, escreve isso no seu livro mais famoso, né, a Origem das Espécies. E fala sobre a adaptação, né, que comumente, no senso comum, é deturpado. Né? A gente liga muito o conceito de evolução. A gente fala muito de evolução para falar de Darwin. Né? Mas em nossos estudos, até lembro dos estudos do meu querido orientador de doutorado, né, professor Francisco Boca, sobre Darwin, as influências de Darwin, a Freud também. A gente fez uma pesquisa, né, no original, na Origem das Espécies, em inglês, e a gente pôde perceber que Darwin não usa o termo evolução. Não há evolution na Origem das Espécies. Nas primeiras edições da Origem das Espécies, o termo que Darwin usa é adaptação. E aí a gente ficou realmente pensando por que Darwin usa adaptação e não usa evolução, se é um termo mais comum, se é um termo mais corriqueiro, é um termo que a gente utiliza muito, muito comumente. Basicamente, porque o conceito de evolução denota progresso, denota melhoria. O conceito de evolução tem um juízo moral ali. E Darwin não era um progressista. Darwin não fala que a sociedade está encaminhando para uma evolução, para uma iluminação. Darwin fala de uma adaptação. Fica quem se adapta mais. Olha que interessante. E quem se adapta mais não é necessariamente o melhor. Não são os melhores que mais se adaptam. São os mais adaptados que ficam. É uma luta constante que Darwin vai do mundo microscópio, né, para o macro, né, da microbiologia para o macro, no mundo animal, no mundo microscópico. Né, eu vi esses dias justamente uma gravação sobre a atuação do próprio vírus nas células, como eles entram e destroem para sobreviverem, para procriarem. Bem, aquilo é puro darwinismo, né? Essa luta, né, de todos contra todos, né? E não por acaso o Freud utiliza uma visão, né, darwinista quanto à construção, né? Freud foi um leitor de Darwin, e tanto Freud quanto Darwin não eram progressistas, né? Freud não é um otimista, Freud não é um progressista. Freud fala de um mal-estar o tempo todo, né? Fala de uma pulsão que nos leva, né? Fala de uma pulsão de morte, inclusive. Ou seja, não há uma visão de um grande problema, mas uma luta constante. A civilização não é um fato. A civilização é um projeto em constante andamento, que às vezes a gente vê avançando, às vezes a gente vê retrocedendo, não é isso? Tem dias que a gente liga a TV, vê pessoas fazendo bem, solidárias, a gente pensa, poxa, que legal essa coisa de civilização, as pessoas se amando, cuidando umas das outras, mas tem dias que a gente liga a TV e tem a nítida visão de que, poxa, esse negócio de civilização não deu muito certo, né? Porque é um processo, sempre é um projeto. Então a gente precisa tomar cuidado com a questão também dessa necessidade de se adaptar. Quem é que se adapta mais? Por que eu falo isso? Porque a gente vê, por exemplo, profissionais se adaptando mais do que os outros, professores se adaptando mais do que os outros, e não são necessariamente os melhores ou os mais capazes, né? Mas são aqueles que se adaptam mais, né? Que tem outros tipos de ferramentas, né?
E essa, né, e um ponto importante, né, desse processo de uma adaptação ou inadaptação a essa nova realidade, também pressupõe como a gente lida, né, com essa perda da rotina, com essa perda do luto, com essa insegurança em si. Né? Nós estamos lidando com um grande vazio de futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Existem prognósticos mais ou menos pessimistas, mas a gente não sabe onde vai ser o pico, quando vai ser o pico, o que vai acontecer, se eu vou ter emprego, se não vai, a economia, a saúde, o que... Bem, é uma loucura, né? Quando a gente tem um vazio de significação, né? Quando a gente tem um vazio de certeza, a gente recorre, né, ao que na análise nós vamos chamar de imaginário. A gente antecipa cenários, a gente cria perspectivas, a gente cria possibilidades, né? A gente inventa, né, a partir das informações, das nossas experiências, né? E me parece que isso é uma grande fonte, né, de ansiedade. O que a gente pode pensar por ansiedade, senão esse medo antecipatório de algo que eu não sei, né, se vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, mas eu já sofro com aquilo antes de que aquilo aconteça, né? Ou seja, o ansioso está preso no tempo e no espaço, né? A ansiedade excita o nosso aparelho psíquico, né, que busca aliviar a tensão, né, escoar a tensão, deixar o seu funcionamento o mais low profile, né, como a gente diz, possível, né? Então a gente busca o que para aliviar essa ansiedade? Informações. Ou seja, quando eu me informar, alguém disser alguma coisa que eu me acalme sobre o futuro, sobre as perspectivas, né? Eu vou ficar um pouco menos ansioso. E aí a gente entra nesse circuito ansioso que é esse consumo exacerbado de informações. Né? Tenho visto muito isso. Então, pessoas passam o dia inteiro na TV vendo 200 tipos de opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Né? E aí aquilo aumenta ainda mais a ansiedade. E para aliviar aquela ansiedade, eu preciso do quê? Mais informação. Né? Que aumenta a ansiedade, que busca mais informação. Né? Me parece que está dentro desse circuito ali do imaginário. A ansiedade é a atuação do imaginário dentro de um tempo e de um espaço que nos prende ou no passado ou no futuro que não vai acontecer. Né? Eu falo muito isso, inclusive para os alunos, né, de graduação. Às vezes eu marco um trabalho, uma prova para daqui a 3 semanas, né? Os alunos já pensam assim, poxa, para que eu vou sofrer daqui a 3 semanas se eu já posso começar a sofrer agora? Né? Ou seja, eu vou perder o meu sono agora. Então, bem, me parece que há uma necessidade, né, de apaziguar um pouco esse imaginário, de falar. E o imaginário só se apazigua pela palavra, pelo laço com o outro. Né? Quando a gente coloca a palavra em jogo, quando a gente começa a se questionar, a gente começa a tentar separar o que é da ordem do imaginário e o que é da ordem de um fato. Então a gente sofre não só pelos fatos, mas pelas previsões, pelas antecipações do cenário. Mas olha que interessante, também antecipar cenário sempre foi uma ferramenta importante da manutenção do ser humano como espécie, né? Ou seja, é um fármaco, né? O que é o fármaco? É o veneno e o antídoto ao mesmo tempo, né? Depende da dose, né? Sem antecipação, nunca sobreviveríamos como espécie, mas a antecipação demais, né, faz a gente paralisar. Se a gente faz as coisas sem pensar, a gente faz besteira, mas se a gente pensa demais, a gente não faz nada. Né? Tem uma grande dificuldade. Né? Eu vejo muitas pessoas que precisam raciocinar, ter todos os elementos para fazer alguma coisa, chegar em uma pessoa, dizer que ama ou propor algum projeto, e quando vai pensando, o imaginário vai construindo uma série de barreiras, uma série de censuras, e aí acaba não fazendo nada. Né? Então, me parece que há uma necessidade aí de mediação. Mas isso coloca a gente, olha, nesse sentido de ansiedade. Né? Essa ansiedade, né, esse mal-estar, né, já
com a liberdade cerceada, né? Com a rotina perdida, né? Pelo processo, né? Um processo de luto ou um processo melancólico, depois eu vou falar um pouco sobre a diferença disso, já se mistura com todas as outras demandas, que são as demandas da casa, ou seja, está com o filho junto, está fazendo as coisas da casa, aí tem a esposa, o parceiro, a parceira, e a gente tem visto, né, um evento muito interessante, né? Pessoas que são parceiras já há mais de 10 anos, há 5, 10 anos, estão começando a se conhecer. Né? Estão começando a saber quem são elas. Né? Pais estão conhecendo seus filhos agora, né? Porque passaram boa parte da vida dos seus filhos trabalhando, longe, filho com babá, ou estava na escola, aí chegava tarde, o filho já estava dormindo. Né? E eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas surpresas. Nossa, eu não conhecia meu filho, eu não conhecia o meu parceiro, eu não conhecia a minha parceira. E dizem, eu não sabia que você era assim. Bem, gente, isso tem um ponto positivo, isso tem um ponto negativo, mas eu acho que é interessante conhecer um pouquinho mais o outro, né? E aí, questões familiares estão vindo muito à tona, né? Me parece que esse se conhecer, né, tem sido um pouco precário, esse conhecer o outro tem sido um pouco precário, porque a gente leva um susto. E me parece que a gente está sendo obrigado hoje a ser a lidar com o outro, conviver com o outro, conviver com essa proximidade do outro. Esse outro que agora me questiona, esse outro que agora me convoca. Mas a gente esquece de uma coisa muito importante. A gente vai ter muita dificuldade de ser uma boa companhia para o outro se a gente nunca aprendeu a ser uma boa companhia para a gente mesmo. Né? E eu acho que tem muito isso também nesse processo. Né? A gente precisa estar sendo obrigado a ser uma boa companhia para a gente mesmo, porque a gente não está conseguindo mais fugir, não está conseguindo sair para consumir, ir tomar uma cerveja, ir no shopping, colocar fone de ouvido o tempo todo. A gente já está começando a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas fantasias. E, gente, nem sempre a gente gosta daquilo que a gente encontra. Nem sempre aquilo que a gente conhece na gente, a gente gosta, né? E tudo bem, gente. Não é, não, a gente precisa lembrar que seres humanos têm afetos positivos e afetos negativos. Né? Tem raiva, tem rancor, mas tem amizade, tem gratidão. É sobre esse circuito afetivo que é importante dizer. Porque, novamente, me parece que a gente liga essa visão da produção, essa visão da felicidade, mesmo em quarentena, como uma ausência de sofrimento. Né? Então, eu não posso demonstrar sofrimento, eu não posso ter sentimentos negativos, né? Eu preciso ter gratidão. A gente precisa tomar muito cuidado com os discursos, né? Que são discursos da positividade. Né? Eu tenho falado bastante sobre isso. Né? Pessoas que olham, né, para esses fenômenos da quarentena e querem tirar dali uma produção exacerbada, uma felicidade forçada. Então, olhe para você, teste uma nova habilidade, venda mais na quarentena, aproveite para isso, para aquilo, mude o seu mindset. Me parece que é como se a gente não tivesse, pessoal, empilhando corpos lá fora. É como se as prefeituras não estivessem recebendo cartas para verificar qual é o potencial funerário, como se não tivessem câmaras frigoríficas nas frentes dos hospitais. Né? Me parece que está havendo uma grande precarização disso, um certo negacionismo. Então, preciso produzir mais, eu preciso me mostrar mais feliz, porque a realidade está sendo extremamente angustiante lá fora. Né? Então, vamos contabilizar a produção, vamos nos mostrar mais felizes, né? Talvez porque isso possa nos aliviar. Então, eu tenho visto muitas pessoas, né, com grande mal-estar, porque
se sentem, né? Sentem que precisam ser mais produtivos ainda na quarentena, né? Porque se sentem pressionados direta ou indiretamente, ou seja, eu estou trabalhando home office quando consigo, né? A gente precisa lembrar que tem uma grande maioria das pessoas que precisa estar na rua, né? E estão vivendo em situações dramáticas porque precisam escolher, né? Ou se colocam em risco, colocam seus familiares em risco, ou não tem comida à mesa. Isso uma decisão dramática das pessoas, né? E temos as pessoas que estão em casa, que estão contabilizando produção, precisam mostrar a produção. Isso eu vejo nas empresas, isso eu vejo na própria universidade em si, né? Quem que tem as melhores fotos das salas virtuais, quem que ganha os maiores elogios, ou seja, vamos contabilizar isso, né? Para aliviar um pouco essa angústia dessa incerteza que está acontecendo lá fora. E me parece que está sendo produtivo, né? Esse trabalho em casa. As pessoas estão produzindo mais, mas isso não necessariamente é algo benéfico para as pessoas, né? A gente está vendo uma produção exagerada, uma produção de esgotamento. Né? Muitos estão trabalhando em casa e não sabem se vão voltar aos seus trabalhos, não sabem se vão ter, até quando vão ter seus cargos. Então precisam se mostrar mais produtivos agora, porque já imaginam que quando voltar não vai ter emprego para todo mundo, então tem que ser melhor e mais produtivo do que o meu parceiro. Né? Muitos produzem mais porque pela perda da rotina, eu perco aquele limite, ou seja, eu sei que eu tenho que trabalhar até 6, 7 horas, e aí, quando eu perco esse horário, eu olho, são 11 horas e continuo produzindo. Muitos instrumentalizam essa produção justamente para aliviar, né, para se anestesiar dessa realidade, que é uma realidade absurda, né, bizarra quanto a isso. Né? Mas a minha grande preocupação é justamente quanto ao negacionismo, ou seja, a gente precisa fingir para a gente mesmo que nós não estamos passando por um momento de insegurança, por um momento crítico, e justamente esse negacionismo agora está colocando a gente em risco, está colocando outros em risco. Não pessoal, de forma alguma uma apologia ao sofrimento, né? Eu acho mas eu acho que é importante a gente olhar para esse mal-estar e não fingir que nós não estamos passando por isso, não fingir que a gente não está sentindo isso, né? Eu acho, ao mesmo tempo, muito precário, né? Continuar produzindo, né? Negando que algo esteja lá, mas também acho precário parar a vida porque algo importante está ocorrendo, ou seja, os dois extremos disso são bem complicados, ou seja, eu paro minha vida porque eu não sei o que vai acontecer, né? Eu me paro no tempo, no espaço, né? Porque eu não sei o que vai acontecer, tem algo muito grave, eu estou paralisado, ou seja, a questão é quando a gente paralisa, né? E quando a gente paralisa, a gente precisa entender que tipo de afeto, né? Porque a gente vê algo de melancólico nesse sujeito que está paralisado, né? Freud tem um texto muito interessante, de 2017, que chama Luto e Melancolia. Nesse texto, é um texto que eu tenho sugerido muito para os alunos, tenho trabalhado com eles, né? Freud fala sobre a perda, né, de um objeto, né? A perda do objeto, né? A perda do objeto que recebia investimento de libido, né? Seja ele um parceiro amoroso, seja ele uma amizade, seja ele uma pessoa que morreu, seja ela uma época da vida que passou, o emprego que perdeu, uma realidade nova, ou seja, algo, né? Algo que a gente investia e agora não existe mais, né? Então, Freud vai entender, né, e vai pressupor que tem duas saídas para essa perda do objeto: o luto ou a melancolia, né? O luto é um processo, né, de elaboração na qual a gente entende, percebe e ressignifica que esse objeto perdido não volta mais. Né? A pessoa que foi embora, o emprego que acabou, a época que já passou, não volta mais. Né? Ou seja, eu não tenho nem mais resquícios, né, desse objeto no inconsciente. E justamente por ter perdido e por não precisar mais investir naquilo, né, eu preciso achar novos objetos para investir libido. Né? Freud identifica a libido como essa energia vital.
né? Então, se eu perdi um trabalho, um emprego ou uma realidade, eu vou ter que investir isso em outra pessoa, em outro trabalho, em outro estudo, em uma outra realidade. Ou seja, há um reinvestimento. Aquele objeto está perdido, eu preciso fazer alguma coisa com essa libido. Na melancolia, em contrapartida, essa perda do objeto não é uma perda completa, porque esse objeto se mantém inconsciente como forma de esperança que em algum momento ele vai retornar, né? O que impossibilita, né, o reinvestimento dessa libido em outras coisas. Ou seja, eu perdi a rotina, eu perdi o emprego, eu perdi o trabalho, e aí eu fico esperando que alguma coisa aconteça, eu fico esperando que esse emprego volte, eu fico esperando que essa pessoa volte, eu fico esperando que essa época volte, e ali eu fico preso novamente no espaço e no tempo. O melancólico está preso, né, no espaço, no tempo. Ou seja, quando a gente fica parado, né, sem conseguir avançar, sem conseguir produzir minimamente, né, porque a gente está parado num processo que pode ser um processo melancólico, né? Para o melancólico, o objeto nunca é perdido totalmente, porque ele permanece como esperança de retorno. Isso vale para a rotina, né, da nossa vida, isso vale para pessoas que pedem, inclusive, intervenção militar, ou seja, os nostálgicos são melancólicos, né? Vivem em um espaço, em um tempo que foi perdido e eles querem que volte, né? E quando alguém diz que aquilo é possível voltar, aquela esperança renova. Olha como a sociedade, né, também circula em uma certa melancolia, né? Freud pensa, né, num texto de 1913 denominado Totem Tabu, que a sociedade é construída, né, a partir de regras, de renúncias totêmicas, né, coisas que biologicamente o humano é possível de fazer, mas há todo um impedimento moral, que aquilo vai se transformar depois em tabu, e que ela nasce a partir do assassinato de um grande pai, Freud chama de pai da horda, que era aquele que todos os desejos podia, tinha todas as fêmeas, tinha todas as possibilidades, e a horda assassina esse pai, o devora em um banquete totêmico, né? Mas o que é introjetado não é necessariamente a carne, são os atributos e a lei, a regra e a renúncia. Ou seja, a partir de agora, né, nós não podemos tudo. Né? Isso a gente vai chamar depois de castração. Né? Isso que dá uma base, porque nós vamos chamar de Estado Democrático de Direito. Eu não posso tudo, ou seja, eu sou castrado. E justamente eu não posso tudo para que você possa algo. Porque a partir do momento que a gente possa tudo, alguém não vai poder. Ou seja, a nossa potência absoluta, né, inclui invariavelmente a aniquilação do direito, da dignidade ou do corpo do outro. Né? E de repente a gente se vê em discursos, né, de pessoas que dizem que agora pode, né? Ou seja, nós, né, podemos ter esse monopólio do gozo, nós podemos ter esse acesso irrestrito aos direitos, a gente pode trabalhar, a gente pode, né, nós, né, como se diz, nós héteros, né, cristãos, brancos, podemos. Isso significa que o outro, que as minorias não podem. E a gente perde algo muito básico da civilização, que é a instituição do outro como digno, né, de seus direitos, das suas dos seus desejos, né, das suas possibilidades. Né? Então a gente está vivendo também uma época meio que perversa em si. Né? Por quê? Porque como esse pai, né, foi perdido, ele vive agora como esperança. Eu estou melancólico esperando esse pai voltar e de repente aparece alguém que pode ocupar esse lugar de pai, dizendo que agora vocês podem tudo, pode bater em gay, pode matar, a mulher precisa ganhar menos, né? É fraquejada, e daí, né? Se morrem, né? E me parece que esse é um discurso que há uma promessa, né, de gozo para um pequeno grupo, né? Que vão se denominar as maiorias. Mas a gente precisa lembrar de algo muito importante, gente. A democracia não é o governo da maioria. Não existe democracia com o governo da maioria. Né? Isso chama populismo. Né? Só existe democracia quando todas as minorias são representadas e têm voz.
né? Ou seja, não dá para pensar que eu vou governar só para a maioria e que se dane as minorias. Nós estamos sendo convocados novamente esse olhar para o outro, como a gente olha para o outro, como a gente olha para a verdade do outro, como a gente olha para a dignidade do outro, a gente olha para o outro como digno de sua verdade, do seu desejo, da sua fé, da sua orientação ideológica, religiosa, ou a gente olha para esse outro como lixo, como escória que precisa ser aniquilado, né? Porque ele é a minha ameaça, né? Olha que interessante. Nós estamos vivendo também uma crise de identidade, né? Porque circula dentro dessas identidades rígidas um medo, né? O ódio vem do medo, né? E eu tenho medo da minha identidade, né? Identidade, a gente precisa lembrar que identidade é uma coisa construída, a gente não nasce com identidade, a gente se constitui identidades. Elas são constituídas a partir de crenças, de fantasias. Então, eu tenho uma identidade. Eu falo muito sobre a identidade do machista, por exemplo, né, na qual ou do homofóbico, né, na qual tem só uma orientação certa, né, sexual, e a orientação do outro, o desejo do outro me ameaça, né? Ameaça o que? A minha identidade. Né? Porque eu não sei se a minha identidade é tão forte, tão firme assim, que precisa ser ameaçada. Eu preciso investir nesse outro, aniquilar o outro para manter a minha fantasia de domínio. Isso serve para o machismo, isso serve para a homofobia, né? Que são sustentadas, né, por fantasias. Né? Eu falo muito sobre o machismo, né, que vive em cima dessa fantasia do homem, que é o sujeito, né, o homem que deseja, e a mulher que é objeto do desejo, e quando se é objeto não se deseja, e agora ele viu que as mulheres desejam, e ele não sabe o que fazer com o desejo feminino, né? A fantasia do machista não está à altura do desejo feminino, né? Por isso, o grande objetivo do machismo é mortificar o desejo feminino para que a fantasia, né, dele continue imperando, né? Mas agora a gente entende que há discursos sociais, esse é o ponto importante que eu gostaria de falar, que legitimam isso, né? Que legitimam o machismo, que legitimam o ódio. Né? A gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, gente. O discurso de ódio não inventa o ódio. O discurso de ódio legitima que aquele ódio que já estava em cada uma dessas pessoas agora é ganhado. Né? O homofóbico já era homofóbico, o machista já era machista. Só que antes não tinha alguém que dissesse agora pode. Né? Aquilo que a gente vê circulando, né, nesses grupos, nessas coletividades, ou seja, quando a gente vê o ódio circulando, quando a gente vê lideranças falando sobre isso, gente, isso fala sobre o povo. A liderança é uma relação de representação, de identificação. Né? O líder representa demandas, né, e desejos e gozos do povo. Eu sempre digo que o líder é o sintoma do povo. Então, cuidado com as lideranças que a gente legitima, porque diz mais sobre nós do que sobre eles mesmos. Aquilo que explode na massa é aquilo que está recalcado no eu. O ódio que a gente vê nas coletividades é um ódio que já está em nós. Né? É bem atual isso, não, gente? Mas isso também é Freud, né? 1921, em um texto chamado a Psicologia das Massas. Né? Mas a gente precisa entender quantos pontos, né? E a fala foi justamente isso, né? Jogar, elencar pontos que estão aparecendo como pontos problemáticos na sociedade, né? Em momentos de crise, em momentos de isolamento, em relação ao trabalho, em relação ao outro próximo, em relação à política. A gente está vendo uma onda muito grande desses discursos da produção, né, exacerbada. Né? A gente passou muito tempo confundindo, né, a identidade do trabalho com a nossa própria identidade. Né? O trabalho vem, né, para responder uma pergunta social: quem é você? Quando eu pergunto quem é você, você me diz o que você faz. Né?
Você não vai falar, eu sou o William, filósofo, psicanalista, vindo de família tal. Não, eu vou falar o que eu faço. Sou professor, sou psicanalista. E quando a sociedade pergunta quem é você, também não quer saber quem é você, quer saber o que você faz. Ou seja, a gente reduziu o ser ao fazer. Né? Eu sou aquilo que eu faço. Mas olha a problemática dessa afirmação. Porque se eu sou aquilo que eu faço, quando eu não faço, quem sou eu? Ou seja, quando é retirado essa relação diária do trabalho, quando é retirado essa ida à empresa, quando é retirado esse ofício, essa empresa, quem eu sou agora? Por isso a gente está vendo muitas pessoas em situação de sofrimento, de mal-estar, porque esse aspecto da vida foi retirado. Se eu sou o que eu faço, quando eu não faço, quem sou eu? Muitas pessoas estão se sentindo culpadas por estar em casa. Né? Tô cuidando do filho, porque como eu não estou trabalhando. Bem, por que não está trabalhando? Né? Está trabalhando em dobro, mas se sentem culpados. Me parece que tem algo errado com a sociedade que faz com que aquele que sofre a violência se sente culpado por sofrer a violência. Isso serve para as mulheres que sofrem abuso, isso serve para as pessoas que adoecem, isso serve para as pessoas que têm mal-estar no trabalho. Eu me sinto culpado porque eu tenho mal-estar. Eu me sinto culpada porque fui abusada, porque eu não deveria usar roupa assim. Eu me sinto culpado porque eu entrei num processo depressivo. Bem, quando a gente começa a se sentir muito culpado por adoecer, significa que o adoecimento não é nosso. Há uma tentativa, né, da sociedade de singularizar, né, ou jogar única e exclusivamente a responsabilidade do adoecimento para aquele que adoece. Né? Então, eu desenvolvi o que nós chamamos, né, a psicologia chama hoje, né, de síndrome de burnout. Né? Aquele esgotamento no trabalho, aquele mal-estar no trabalho. Né? Qual que é o discurso hoje do business para o síndrome de burnout? Ah, coitado. Né? Falando aqui, olhando para o Francis. Coitado, Francis. É que ele não deu conta da nossa correria. Conseguem perceber que tem uma violência nesse discurso? Né? Ele adoeceu. Né? As relações de trabalho estão super bem. Ele que adoeceu. Ele que não deu conta. E o que acontece com ele agora, além de adoecido, ele se sente culpado. Né? Porque vê que as outras pessoas não adoeceram e ele sim. Porque tem um discurso de mérito ali, novamente. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Esses discursos da produtividade exacerbada. Né? A gente tive um grupo que foi uma vez, né, de estágio, foi numa empresa, e todos da empresa me diziam, nós somos workaholics aqui mesmo. Né? E eles ficaram assustados nisso. Né? Como assim workaholic? Fala que as pessoas têm que ser workaholic naquela empresa mesmo. Né? Porque um tipo de vício tem um glamour, tem um status, e o outro tipo de vício é uma doença. Acho que é um ponto importante, está na hora da gente pensar sobre isso. Quem estabelece para uma sociedade o que é normal e o que é patológico? Porque o alcoolista é uma doença e o workaholic é um status? Se ambos têm o mesmo princípio, é o princípio do vício. Qual que é o princípio do vício? Eu só sei gozar de uma maneira. Eu só encontro satisfação de uma maneira. Né? Bem, tem uma diferença, né? O alcoolista usa, que é o alcoholic, né? O workaholic versus o alcoholic. O alcoholic tem uma substância exógena, é nocivo, pode matar. Bem, o trabalho também pode matar, gente. Ah, mas adoece, é nocivo para a família. Bem, o trabalho também é nocivo, talvez em um âmbito diferente, mas também mata, também adoece. Por que um pode e o outro não? E a gente vê que tem uma grande diferença, né? Que é muito importante para esse estabelecimento. O alcoolista não produz. O alcoolista não é produtivo, consequentemente não consome. O workaholic produz bastante e consome bastante. Ou seja, não tem um mercado de consumo também ajudando a delimitar o que é normal e o que é patológico. Né? É um ponto importante, porque hoje nós estamos vendo, dentro de todo essa pandemia, né? Esse grande estresse de ter que conviver consigo, de ter a liberdade cerceada, ao mesmo tempo se sentir cobrado de uma produção exacerbada.
Porque até algum tempo atrás, sabe, era quando a gente via esse trabalhador em mal-estar, eu falo bastante nisso, o nosso grande, o nosso ponto-chave era ir na empresa e ver onde estava o chefe mau, onde estava o chefe tirano. E talvez hoje a gente não acha mais esse chefe tirano. Porque esse tirano agora já está introjetado como forma de ideal. Eu tenho que produzir mais, eu tenho que consumir mais, eu tenho que parecer mais, eu tenho que ser mais feliz. É a sociedade do mais. Né? E essa sociedade do excesso, né, nos coloca sempre nessa posição de estar sempre produzindo, né, tá sempre consumindo, está sempre se mostrando mais. Né? E isso está transformando, né, isso é a tese de um autor, né, sul-coreano, chama Byung-Chul Han, né, no livro chamado A Sociedade do Cansaço. Nós construímos um sujeito da autoexploração. O sujeito hoje se autoexplora e diz que aquilo é empreendedorismo, se autoexplora e diz que está mais parecido agora com classes, né? Nós nunca superamos, gente, a luta de classes, né? Para quem viu aquele filme também coreano, né, chamado Parasita, né? O que é aquele filme senão uma história de luta de classes, né? Duas famílias da mesma classe se matando para serem mais parecidas com a classe superior. Né? Ou seja, eu aceito negar os meus próprios direitos, né? Eu aceito aniquilar o meu próximo para ser mais parecido com aquele que domina, com aquele que tem o poder. Né? Ou seja, me parece que questões históricas ainda não foram muito bem elaboradas. E quando as questões históricas não são elaboradas, a gente repete. Isso é uma frase muito conhecida, não? Se a gente não faz as pazes com a história, a gente está fadado a repeti-la, né? Cada vez mais. Né? Então, é importante a gente entender que hoje, nesse momento, é um momento de angústia, de mal-estar, na qual a gente precisa recorrer à palavra para diminuir os efeitos do imaginário. A gente precisa recorrer ao laço com o outro, e laço independe de uma contiguidade física. O estabelecimento do laço afetivo de um ser humano contra o outro ainda é um dos últimos refúgios contra violências sociais, contra violências organizacionais, contra relações, né, intensas de consumo. Quanto mais laço eu tenho, quanto menos eu preciso consumir. A gente precisa investir na ciência, né? A gente está numa espécie de retroação, uma espécie de retorno, algo que é pré-iluminista. Né? A gente vê pessoas que são anti-iluministas, né? Um retorno, né? A idade busca um retorno à idade das trevas, onde a ciência não tem voz, precisa ser eliminada, ameaça, né? Há cortes cada vez mais. Acabei de ler, né, no CNPq, novamente cortando verbas, né, para a produção científica. A gente precisa reinvestir na ciência, a gente precisa reinvestir na palavra, a gente precisa reinvestir no laço com o outro. Né? A palavra ainda é um refúgio contra a hostilidade. Quando a palavra cai, a hostilidade impera. Né? Então, é um ponto importante para a gente pensar. Tá? Bem, pessoal, acho que esses eram os pontos iniciais que eu gostaria de colocar, e a gente fica aberto aí para a gente conversar e debater um pouquinho. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde, professor William, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Fernando, eu que vou estar mediando aqui as perguntas, ok? Ei, Fernando. Antes de mais nada, agradeço muito pela explanação, ela foi, ao mesmo tempo, fantástica e incômoda. Mas eu vou começar aqui com a pergunta da Ana Silvia, sobre, ela fala que nas últimas semanas ela tem pensado muito na frase do Darwin sobre adaptar-se, e ela diz o seguinte: mesmo considerando os recursos psíquicos individuais, penso que não temos condições sociais iguais para que todos possam se adaptar. Qual a sua opinião sobre isso, professor?
Eu concordo, tanto é que justamente eu falei da adaptação, não do ponto de vista de uma evolução, do ponto de vista progressista, assim, mas uma necessidade. Cada um lida com a adaptação de uma forma diferente. Eu, por exemplo, poderia estar usando o meu computador aqui, mas eu não consigo utilizar o Hangouts no meu computador. Eu tenho que usar o celular, ou seja, eu não me adaptei muito bem ainda a essas ferramentas, né? Mas, claro, temos exemplos muito mais complexos, pessoas que podem perder o seu ganha-pão por causa dessa questão da adaptação. O grande importante que você cita é não ligar a adaptação ao mérito, né? A gente precisa lembrar que adaptação não é apenas uma ferramenta que é comprada numa loja ou algo que se aprende num livro de autoajuda. Cada um tem o seu repertório, cada um tem uma facilidade ou dificuldade de se adaptar a uma coisa em outra coisa, mas a gente precisa realmente fazer essa crítica ao discurso social, que é um discurso meritocrático. A gente precisa lembrar que a meritocracia é um discurso excludente. Por que é excludente? Porque ele exclui a partir da ideia ilusória de que somos todos iguais, de que temos as mesmas ferramentas, de que temos as mesmas possibilidades, né? De que temos a mesma construção, e isso não é verdade. Nós não somos iguais. E eu vejo, né, muito claramente, eu tenho muito isso para mim, pelo menos, né, que o nosso desafio, gente, enquanto sociedade, não é sermos todos iguais. É colocarmos em igualdade de direitos e de dignidade todas as diferenças. Porque o discurso da igualdade também é um discurso muito arriscado, porque a gente tem que ser igual a partir de qual modelo? Eu vou achar que o meu modelo é melhor, você vai ser... A gente não tem que ser igual. Só que a gente precisa ter uma igualdade de direitos e de possibilidades a todas as diferenças. E a gente vê bem claramente que a gente está muito longe disso, né? Mas sim, a minha crítica a essa visão da adaptação é que talvez pessoas não consigam se adaptar comparadas às outras, e nem por isso eu posso pensar que essas pessoas merecem mais do que as outras, né? E eu acho, e assim que eu entendo o darwinismo, não como um mérito, não como um progresso, não como uma iluminação, evolução, né? Não são os melhores que ficam, são os mais adaptados. Então a gente precisa bem problematizar isso. Perfeito, muito obrigado, professor. Eu vou aqui para a segunda pergunta, da Leilane Paegli. Ela diz assim, ela diz que ela brinca, né, que o mundo está sem sentido, sem ética, e eu é que tenho que me fazer psicoterapia, no caso ela, né? Ela diz, eu é que tenho que me adaptar. E se eu não me adapto, não aceito uma posição muito passiva e deixo de exercer meu poder de transformação? Então ela pergunta, se ela se adaptar, ela não estaria aceitando uma posição muito passiva e deixando de exercer um poder de transformação? Bem, primeira coisa, tá? O mundo não tem sentido. Não tem mesmo, tá? O mundo, a natureza, não tem compromisso algum com justiça, com sentido. Isso é um atributo humano em si, né? Das relações. Nós que precisamos de sentido. E a gente tem visto muito isso. A crise não vem necessariamente pela ausência de sentido. Às vezes vem pelo excesso de sentido. Eu coloco sentido demais nas coisas, né? A adaptação, novamente, a gente precisa olhar para um outro prisma, né? Eu falo da adaptação não como uma obrigatoriedade, né? A gente tenta, né? É necessário, às vezes a gente consegue ou não. Eu acho que é muito importante que a gente não se torne tiranos de nós mesmos, ter que se adaptar sempre. Eu acho que se adaptar demais também chega a ser patológico. Essa é a função do ego. A função do ego é se adaptar, né, a ambientes diferentes. Eu acho muito engraçado quando a gente... que me parece que agora está muito mais exaltado, mas isso sempre acontece, né? Eu ouço muito consultores organizacionais com frases que dizem assim,
seja você mesmo, 100% você mesmo. Eu acho uma frase muito curiosa, porque ao mesmo tempo que a gente sempre é nós mesmos, nós sempre somos diferentes. Né? Porque eu acho que nós somos sempre nós mesmos, mesmo quando somos outros. Nós nunca somos um só. Né? O mesmo William que está falando aqui já é diferente daquele que está falando com os filhos, já é diferente daquele que está falando com um amigo de longa data, já é diferente que está falando com o reitor. Né? Não significa que eu estou sendo falso aqui ou ali, são formas diferentes de ser eu mesmo. Né? Freud chama isso de facetas do ego, Jung chama isso de personas. Né? E tudo bem, essa é a função do ego, se adaptar a esses cenários, a essas exigências. Ele usa justamente a fantasia, ou seja, o que eu imagino que nesse momento é esperado de mim e eu busco ali uma construção em cima disso. Esse é uma posição complexa, né? Porque se eu não me adapto, se eu não me adapto, né, eu vou ficando realmente para trás, vou me isolando, né, dentro de uma sociedade que está muito conectada, mesmo isolada, se torna precário. Mas também se eu me adapto demais, né, talvez eu esteja sendo me traindo um pouco, né? Ou seja, eu estou fazendo muito aquilo que o outro, que a sociedade espera. Né? E aí eu renuncio aos meus desejos. Me parece que não tem um senso comum nisso, né? Não tem ou isso ou aquilo. Eu acho que não se adaptar minimamente torna a gente marginal, e eu não tenho nada contra marginal, aquele que está à margem da sociedade. Né? É importante, às vezes, a gente caminhar um pouco à margem. Artistas, pensadores, muitas vezes estão à margem, ou seja, são marginais ao pensamento comum, né? Mas não dá para ficar sempre no meio e não dá para ficar sempre à margem. A gente precisa oscilar um pouquinho. Então, também não se adaptem demais. Né? Acho que se adaptar demais é uma perda significativa, é uma grande traição para nós mesmos. Né? Perfeito, professor, muito obrigado. Eu vou aqui para a próxima pergunta, que é da Jéssica Dias. Ela pergunta se seria uma forma de adaptação esse modo de funcionar na quarentena, em que há uma necessidade maior de demonstração de produção e felicidade. Bem, é caso a caso. Acho que há uma questão muito importante para a gente enfatizar a análise. A psicanálise tem uma grande dificuldade de trabalhar com qualquer tipo de generalização. É caso a caso. Né? A gente pode pensar pessoas que sim, pode utilizar isso como uma forma de adaptação, mas aí depende do efeito. Né? Não é uma adaptação se eu faço uma live lavando louça feliz e depois que termina a live vou chorar escondido no banheiro. Ou seja, não tem adaptação isso. Né? Isso é uma encenação. Né? Por quê? Porque está a serviço de um gozo. Né? Isso é um ponto importante. Há um gozo primitivo de ser olhado. Né? Um gozo de olhar e ser olhado, né? Do voyeurismo e do exibicionismo, ou seja, isso remete a questões infantis, né? Eu sou constituído também a partir do olhar do outro. Eu preciso do olhar do outro, eu preciso do amor do outro, eu preciso da admiração do outro. Né? Eu preciso que o outro olhe para mim. Me parece que esses momentos, né, de isolamento fazem com que isso se torne também uma válvula de escape para esse gozo, o gozo de ser olhado para o outro. Né? Agora, o que está por trás disso, eu não posso imaginar. Né? Claro, gente, eu não posso dizer que não tem pessoas que não estejam gostando disso, não estejam bem com isso, claro. A gente precisa lembrar que não é todo mundo, né? Eu lembro uma vez uma organização, né, que a gente fez um acompanhamento, né, de uma profissional e ela usava muito o Twitter, era uma dessas empresas, né, startups de tecnologia, né, que a gente precisa questionar bastante, mas
ela postava assim, né? Usava o Twitter, né? E ela sempre dizia assim, 12 horas de trabalho, uhul, eu sofro, mas eu amo o que eu faço. Aí chegava no final de semana, mais um plantão, mas isso faz sentido para mim, né? Postando discursos positivos. Cuidado, gente, né? O discurso da positividade pode matar muita gente ainda, né? Mas era a mesma moça que ia escondido no banheiro chorar. Mas no Twitter ela precisava mostrar como ela amava, como ela era boa naquilo. Só que tem um outro porém, tinha um outro colega dessa moça, dentro dessa mesma empresa, que lia as postagens dela. Ele olhava para as postagens, poxa, olha como que ela gosta do trabalho. E eu tenho mal-estar nesse trabalho. O problema sou eu. Conseguem perceber como o efeito desse discurso da positividade é um efeito nocivo? Para quem faz e para quem recebe? Porque cria uma visão de que é possível amar a quarentena, que é possível ser feliz, ser pleno, acordar maquiado o tempo todo. Né? E quando eu começo a colocar isso como ideal, eu vou entrar num processo intenso de angústia, porque esse ideal nunca é alcançado. Nem por ti, nem pelo outro, porque o outro está ali num processo de encenação. Mas olha como isso propaga, né? A gente tem visto justamente os influencers, né? As pessoas que, né, dão opiniões. A gente não sabe da vida do outro. A gente não sabe o que acontece quando o outro desliga a câmera. A gente nunca sabe o que acontece na vida do outro quando o outro desliga a câmera. Então, cuidado com isso, porque a gente cria um ideal e se martiriza por ele, né? E se violenta por ele, porque a gente imagina que é possível esse ideal, e se eu não consigo, é culpa minha, porque eu não mereci. Novamente, discurso meritocrático, né? Discurso da meritocracia, gente, não é um discurso de business. Né? A gente liga muito o discurso do mérito ao discurso de business. As organizações instrumentalizam o discurso meritocrático. O discurso meritocrático já tá presente nos discursos religiosos, sociais há muito tempo. Se você não foi salvo, é porque você não teve fé suficiente. Você não acreditou o suficiente. Se você está sofrendo, é porque você não mereceu. Você mereceu alguma coisa. Bem, isso é discurso meritocrático. Então, é um ponto muito importante para a gente se questionar. Perfeito, professor, muito obrigado. Eu vou passar aqui agora para a pergunta da Andréia Torres. Ela diz que algo tenha deixado pensativa sobre essa produção exacerbada na quarentena, e é o sentimento de angústia para trabalhar mais e de decepção quando não consegue alcançar essa produção maior. E ela pergunta: como podemos lidar com isso? Às vezes, o que me parece é que tirar um dia, mesmo que durante a semana, sem fazer nada, e ela coloca o nada entre aspas, seria Netflix, música, livro, ajuda no dia seguinte a voltarmos ao trabalho em casa. O que o professor pode falar sobre isso? Claro, eu acho que a gente está ainda muito ligado à ideia de utilitarismo, né? Antes, inclusive, do isolamento, né, a gente já via muitas pessoas, né, que tinham mal-estar, né, não só quando perdiam seus empregos, quando eram demitidos, mas pessoas que surtavam, né, se sentiam mal quando tiravam férias, porque não se sentiam úteis. E eu brincava, mas útil para quem, cara pálida? Né? Férias é muito útil para você, inclusive é um direito. A gente está numa sociedade tão complexa, né? Tão tragicômica, que a gente se sente culpado por ter direitos. Pessoas se sentem culpadas por tirarem férias. Férias é um direito. E, gente, a gente nunca pode esquecer que direito é uma coisa que não nasce em árvore. Muitas pessoas morreram para que a gente tenha os direitos que a gente tenha hoje, inclusive os trabalhistas. Mas me parece que foi construído, né, durante essa era, né, essa visão muito intrínseca da relação do humano com o trabalho. É direta. Eu sou o que eu faço. Então, quando algo me tira disso, eu perco a referência. Mas sim, gente, eu sou o que eu faço, mas eu preciso ser mais coisas.
Eu não preciso reduzir, né, o ser ao fazer, porque aí realmente eu vou ter essa dificuldade. Mas isso é um ponto, a questão da identidade. O outro ponto é um circuito de violências que foi implantado. Né? Em que sentido? Há primeiro uma violência desse real que nos atravessa, que nos obriga a nos isolarmos. Né? Esse real atravessa essas relações de trabalho, né? Impondo a essas organizações uma adequação para não morrerem, para conseguirem manter os trabalhos. Essas organizações impõem essa produtividade porque já tem uma visão negativa do trabalhador, ou seja, eu preciso ver que o trabalhador esteja produzindo em casa, porque senão eu vou achar que ele vai estar à toa, né, em home office. Esse trabalhador, direto ou indiretamente, se sente, né, cobrado por isso produz ainda mais. Né? E quando tira 5 minutos para tomar um café, desligar, ligar a TV para ver uma notícia, alguma coisa, se sente culpado. Né? E aí entra num circuito de violência. Eu vejo isso muito nas universidades, nas escolas. Né? Então, as universidades e escolas, né, particulares, com muito medo da evasão dos alunos, né, investem uma pressão direto ou indiretamente nos professores. Os professores se sentem pressionados, porque pela adaptação tem que trabalhar o dobro, o triplo, porque tem que ter a mudança de ferramenta, do ambiente, material, tem que desenvolver novos materiais. Né? Essa violência eles propagam para os alunos, ou seja, exigem dos alunos algo descabido, porque os alunos também estão em casa, com demandas de casa, família, filho, insegurança, passam por tudo isso. Né? Essas famílias replicam isso para os filhos que estão, né, na escola. Né? Então, os filhos têm que produzir também cada vez mais. Me parece que se transforma num circuito de violências. Só que é um tipo de violência sutil, né, em si. Então, é um momento da gente olhar justamente e questionar, né, que tipo de produtividade eu tenho que ter. Será que vale a pena ter uma produtividade exacerbada, um esgotamento grande que vai me causar algum tipo de adoecimento? É isso mesmo que está sendo cobrado? É isso mesmo que eu sinto? Né? Porque senão a gente entra nesse circuito sem fim. Eu acho que a gente está perdendo alguns prazeres nisso. Né? Eu não estou falando que é um momento de felicidade, de alegria, mas é possível, em um momento de isolamento, buscar, né, e se recompensar com algum tipo de satisfação, com algum tipo de prazer. Nós estamos nos transformando em tiranos de nós mesmos, nos repreendendo nós mesmos, nos sentindo culpados de nós mesmos. E a culpa é sempre um afeto complexo. Né? A culpa, eu sempre digo aos pais, né, a culpa é uma péssima pedagoga, porque a culpa sempre exige uma reparação. Então, se eu me sinto culpado, eu preciso produzir mais. Se eu me sinto culpado com meu filho, eu preciso reparar, compensar. Né? Então, eu me sinto culpado porque nunca estive presente. Né? Então, eu dou, não tive presença. Então, eu dou presente. Para quê? Para reparar. O que? O outro? Não. A minha culpa. Né? Então, eu preciso aliviar a minha culpa e, com isso, mantenho esse processo de extrema produtividade. Claro, gente, tem pessoas na qual as empresas diretamente estão cobrando isso. Né? Mas, em outros casos, se a gente consegue ter um tipo de flexibilização, eu acho que é um momento para pensar, né, na gente também. Né? Perfeito, professor, muito obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta da Andréia Torres, e daí eu já vou para a pergunta da Laís. A Andréia Torres aproveita e pergunta o seguinte: professor, acho que em um determinado momento você citou que ia falar sobre uma terceira opção, sobre como sairemos dessa crise enquanto sociedade. Você poderia falar um pouco? Relações sociais, relações em família? Sim, sim, mas eu não falei que eu tinha a terceira opção. Eu falei que seria uma terceira opção que não era o antes da pandemia e nem o durante a pandemia. Seria uma terceira coisa.
Bem, eu não tenho muita vocação, né, para esse tipo de antecipação, de previsão do futuro, né? Eu acho que as relações em si elas vão ser revistas, algumas relações pessoais, né? Por um tempo, a gente vai passar por uma insegurança, né? A gente vai sair disso com muito medo, medo do contato com o outro, medo da aproximação do outro, né? Me parece que as novas tecnologias, esse momento de isolamento, vai transformar o encontro pessoal em um evento grandioso, né? E inicialmente evitado. Ou seja, eu vou aos poucos para ver o que acontece. Porque, bem, gente, pelos prognósticos, não é acabou o pico em maio, junho e vamos voltar ao normal. Acho que não tem mais o normal. Eu acho que o normal em si é um conceito que a gente precisa debater. Se a gente pensa em o normal como era antes, eu acho que não vai ser isso, né? Mas tem coisas que a gente vai continuar necessitando, né? O sexo ainda vai mover. As pessoas que estão nas suas relações, iniciando relações, no meio das relações, flertando, vão continuar querendo flertar, namorar, se relacionar com o outro, constituir família. Ou seja, isso vai ser algo que vai ser importante, né, nessa retomada. Algumas pessoas vão sentir falta da arte, ou seja, do cinema, da literatura, de exposições, de shows, né? Mas mesmo assim a gente vai ter um momento que é um momento de ânsia, um momento de incerteza, um momento de insegurança, um momento de, opa, será que vai, será que não vai? Então as pessoas vão saindo, me parece, aos poucos, né? Acho que as relações de trabalho vão mudar a partir dessas tecnologias. Vejo muitas organizações que já flertavam com a ideia do trabalho remoto e nunca tiveram coragem, né? E agora vão ver que esse trabalhador, mesmo pelo sofrimento, está produzindo e vão ver que vale a pena. Ou seja, muitos trabalhos vão ser mantidos em home office. Ou seja, se algo ganhou muito, são essas ferramentas de interação, né? Que vão se transformar agora em ferramentas para organizações, para trabalhos em contatos. Ou seja, a questão da contiguidade física não vai ser tão imprescindível em alguns trabalhos, né? Para algumas pessoas, né, o cuidado com o outro, né, o pensar no outro vai ser reforçado, né? Mas, gente, eu não consigo ter uma visão completamente otimista. Eu acho que as pessoas que estavam num processo de negação vão continuar negando, né? Vai sair dessa pandemia e vão ficar bravos com as pessoas que ficaram em isolamento porque atrapalhou a economia, etc. Gente, porque ainda há uma tendência extremamente egocêntrica nisso, né? Ou seja, isso não me afeta enquanto são números, né? Eu disse isso certa vez, né? A gente só vai ter a gravidade, né? Só vai sentir a dramaticidade do nosso momento atual quando os números se transformarem em nomes. Uma coisa são 5.000 mortos, outra coisa é o meu tio João. Me parece que muitas dessas pessoas, enquanto o número não se transformar em nome, ainda não vai cair a ficha, né? A visão negacionista é uma visão sedutora, porque é uma visão alienatória, né? Então, eu estou negando os fatos, eu estou negando a ciência, eu estou negando o mundo, né? Ou seja, o mundo todo está errado, né? Até os Estados Unidos estão errados, né? Está todo mundo errado. A gente que está certo, que tem que retomar isso. Ou seja, há um movimento de uma precarização
né, é simbólica muito grave. E me parece que isso não vai ser resolvido com uma pandemia, com uma crise, né? O consumo me parece que não vai ser resolvido com a pandemia e com a crise. A gente vai entender que a gente pode viver consumindo menos, né? Mas uma grande maioria vai morrer de saudade do consumo e vai voltar a consumir exacerbadamente, né? Lembra-se, gente, a minha luta não é contra o consumo, isso é utópico. Eu consumo, vocês consomem, a gente vai continuar consumindo. Agora, a gente precisa se defender muito claramente do quão nocivos são as relações de consumo, né? Exacerbados em si, né? Porque senão a gente vai voltar a esse circuito de sucesso e felicidade ligado a essa relação de consumo. Então, para algumas pessoas vai ser um momento extremamente ímpar, né? De um fenômeno que vai adquirir uma experiência, ou uma vivência, uma elaboração de muitas questões sobre família, sobre trabalho, mas para uma grande parte das pessoas vai ser só mais um ponto de ressentimento, né? Ou seja, eu vou continuar ressentido com aquele que se isolou porque prejudicou o meu emprego, a minha economia, né? Então, isso é ser humano, né? Vem das coisas mais sublimes às coisas mais perversas e idiotas, né? Mas esse é um ponto, né? Não dá. Uma coisa que tem me preocupado muito, eu gostaria muito de salientar isso. Vamos respeitar a loucura. Nem tudo é loucura, né? A gente acha que o perverso é louco, é uma coisa completamente diferente. As pessoas, muitas delas sabem disso, né? Não foram enganadas, né? Não foram traídas, tinham opções e continuam mantendo isso. A gente precisa entender que nem sempre é uma questão patológica, às vezes é só mau caratismo mesmo, ok? Perfeito, professor, muito obrigado. Eu vou aqui para mais uma pergunta agora da Laís Brim. Sobre a questão do alcoholic e workaholic, sendo que os dois são vícios, mas um é rechaçado e outro é exaltado, estaria relacionada à visão que valoriza o trabalho como um tripalium e não como um poesis? Bem por aí. Ou seja, nós temos um ponto que ele produz, ele é produtivo e não é só o trabalho em si, é o consumo. Ele consome, né? É sempre a produção ligada ao consumo. Então, eu entro no processo de produção não apenas para me sentir realizado, mas para poder consumir mais, né? E no Workaholic, né, tem todo esse princípio. O que eu digo é o seguinte, é o princípio de ambos é o mesmo, né? A instituição única e exclusiva de uma forma de gozar. Eu só consigo gozar assim. Eu só consigo ter satisfação e prazer assim, seja ou bebendo, ou trabalhando, ou na dor, ou isso, ou aquilo. Mas tem uma romantização do workaholic porque está a serviço ao mercado de consumo e produção, né? E se a gente está numa sociedade da alta produtividade, isso é um status, ou seja, é reforçado isso. E sim, tá ligado a isso, né? Mas para esses, né, quando a gente fala da etimologia, né, da palavra trabalho, do tripalium, como essa ferramenta de tortura, para o workaholic é complexo ver isso como uma tortura, né? Não entende muito bem, né? O processo de alienação é um processo assim, é um processo que cega, né? Você não pode dizer para um alienado, para um workaholic, que ele está alienado. Seu moço, desculpa, mas eu acho que você está meio alienado. Eu vou ficar bravo contigo. Você que está com inveja, porque eu estou crescendo, estou conseguindo produzir, etc. Então, há uma questão muito séria. Isso serve para o workaholic, isso serve para a política, isso serve para uma série de questões, né? A alienação é um processo extremamente sedutor, porque é uma entrega de sentido. Nós tínhamos a questão antes, né? O mundo não tinha sentido, né? Justamente por não ter sentido, a gente busca e consome sentido, né? Ou seja, a gente consome
palestras motivacionais, a gente consome discursos, a gente consome livros de autoajuda que dão sentido à nossa existência, que dizem quem nós somos, que dizem o que a gente tem que fazer, que dizem como tem que seguir, qual é o caminho, como tem que ser líder, como tem que ser feliz, né? Mas estão sempre uma questão de consumo, porque eu vou lá, 7 passos para ser feliz, eu vou seguir lá, aí não deu certo, eu vou para uma análise, não, vou comprar um outro livro, né? E a gente vai vendo que nunca é aquilo, mas sempre está consumindo a felicidade. Ou seja, eu quero que alguém me dê sentido. Eu quero que algo me dê sentido. Porque eu não consigo mais olhar para esse vazio. Né? E o processo, a análise, né? A psicanálise trabalha justamente com a ausência de sentido. Porque é justamente com a ausência de sentido que você produz alguma coisa. Né? Então, nós temos essa contraposição, a entrega de sentido e a produção de sentido. Porque quando alguém te entrega sentido, é um processo confortável, né? Porque é um processo que me exime de uma responsabilidade. Né? Se eu digo, né, vou num analista e digo para esse analista, moço, eu vim aqui porque eu quero ser feliz. E ele diz o que eu tenho que fazer, ufa, eu não preciso mais me preocupar com isso. Tem um outro dizendo quem eu sou, o que eu tenho que fazer. Agora, se a gente vai num analista, né, como a maioria de nós, né, e o psicanalista é sempre visto como aquele chato que responde uma pergunta com outra pergunta, justamente por isso, né? Bem, moço, eu vim aqui porque eu quero ser feliz. E o analista responde, né, o que é ser feliz para você? Ele fica bravo, né? Eles ficam bravos comigo, porque queria que eu entregasse sentido. Ou seja, pô, me diga logo que é ser feliz, que eu vou fazer essa merda para ser feliz logo. E se não der certo, eu já tenho a quem culpar. Ou seja, eu tenho uma única garantia: ter a quem culpar. Fora isso, não há garantia. Isso é vida? A vida é um investimento que não envolve nenhum tipo de garantia. Né? Mas o que as pessoas estão ficando muito ricas é justamente isso. Eles estão vendendo sentido. O que tem que fazer, como tem que ser feliz, etc. Né? O sentido me parece que é o produto mais rentável no mercado hoje. Tudo que você vende com sentido, você vende bem. Mas aniquila todo o potencial do sujeito, porque é o outro que tem que dizer quem sou eu. Não tem mais sujeito, ou seja, eu não me responsabilizo mais, né? Eu não me emancipo mais, né? A gente fala muito do processo de emancipação em si, né? Que não tem a ver com liberdade, que não tem a ver com autonomia, que são conceitos também complexos, né? Na psicanálise, mas emancipação. Sou eu. Se fez besteira, sou eu. Se fez coisa certa, fui eu. Se escolheu errado no mercado, fui eu. Né? Mas não é mais o tiozinho do mercado. Né? Eu sempre brinco isso. Né? Eu vou lá no mercado, né? e para mim isso no mercado é um lugar de intensa angústia, porque eu tenho que escolher, sei lá, 10 tipos de detergente. Né? E eu tenho que escolher um. Né? Qual que é a minha tendência? Eu chamo o tiozinho do mercado e falo, moço, me ajuda aqui, tem 10 tipos de detergente. Qual que você acha que eu devo escolher? Né? E ele, claro, esperto, ele responde algo que tem uma profundidade analítica muito forte. Ele diz assim, escolhe você, no final, você que vai pagar a conta. Né? Bem, eu acho uma metáfora perfeita, não? Porque eu quero que ele se responsabilize, porque se detergente não for bom, eu vou lá e vou reclamar com ele. Não tem sujeito. Né? Porque justamente essa posição de sujeito é uma posição angustiante. Eu não quero me angustiar. Nós transformamos na nossa sociedade contemporânea, né, pós-moderna, a angústia em um sintoma que deve ser completamente rechaçado, como uma doença. Né? A questão que para a gente a angústia é matéria-prima da criação. Eu crio pela angústia. Nunca vi um artista que não fosse angustiado. Né? Mas faz algo com isso, produz com isso. A análise também é produção por angústia. Quando eu respondo uma pergunta com outra pergunta, eu dou angústia para o paciente. O que é ser feliz para você? Ele fica bravo comigo porque ele queria que eu desse sentido. Ele está em angústia, ele vai ter que pensar, talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Mas agora ele vai ter que produzir o próprio sentido. Não sou eu mais que estou entregando sentido para ele. Né? Ou seja, ele vai ter que arcar com a responsabilidade disso.
Isso se chama emancipação, e a gente tem visto discursos muito precários que têm pedido justamente esses grandes pais, esses grandes líderes que entreguem sentido. Quem sou eu? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Que elimina a gente dessa angústia de olhar, né, para essa incerteza, né? É a angústia de ter que ser sem saber o que se é. Eu tenho outro dizendo quem eu sou. Por isso é sempre muito sedutor esse processo. Né? Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu vou para a pergunta aqui do Luciano Domingos. O Luciano, ele fala que ao longo da história nós não temos cenários repetidos, ele pergunta. Temos guerras, outras pandemias, nazismo, socialismo, monarquismo e a própria democracia ao redor do mundo, e sempre fomos confrontados com alguma forma de desigualdade. E se viermos para o Brasil, temos a desigualdade como premissa histórica. O sensacionalismo criado nos dias de hoje, com a pandemia, o excesso de informação e até mesmo essa impressão de alta produtividade home office, o que ele quer saber é o seguinte: se nós já não estávamos trabalhando muito, abdicando de nossas famílias, não tendo tempo para nada, e que burnout, depressão, incapacidade já eram sofrimentos presentes antes da pandemia. E ele pergunta: não seria necessário buscar o encontro de equilíbrio de nossas responsabilidades produtivas e a convivência social? Não seria esse o ponto de adaptação que teríamos que buscar? Sim, lembrando que equilíbrio é um valor estético, né? É um conceito estético, é um conceito extremamente subjetivo, né? O que é o equilíbrio, né? Eu só acho precário se quando a gente acha que o equilíbrio é aquela coisa. Bem, eu fiz 2 anos de yoga, né? E é muito buscar o equilíbrio, né? Eu amo, acho muito bacana. Eu saía super equilibrado do yoga. É só que aí passava um carro na rua, jogava uma poça d'água e me acabou o equilíbrio, né? A vida não tem muito equilíbrio, tem equilibristas, né? A vida é justamente são esses altos e baixos em si, né? Agora, sim, concordo. Tudo isso que eu falei já existia muito antes de qualquer tipo de visão ou possibilidade ou perspectiva de pandemia. Né? A autoexploração já acontecia antes, o burnout já acontecia antes. Né? A depressão já acontecia antes. Me parece que agora, né, o isolamento em si traz muito à tona que a gente utilizava muitas dessas coisas, inclusive do trabalho, como válvula de escape. Ou seja, não tem como sair mais, né? E eu tenho visto muitos fenômenos, né? Sonhos, né? As pessoas estão sonhando mais bizarramente, né? Como uma forma de escape. Não dá mais para fugir para fora, tá fugindo para dentro. Né? A questão é que muda um pouco o contexto, né? Agora, essa autoexploração já estava antes, agora está, né? Agora, o que a gente faz com essa autoexploração em casa? Né? A gente repensa, tem a capacidade de olhar para ela, consegue, né? Também não é um mérito, tem gente que não consegue ver mesmo que está se autoexplorando, a gente consegue olhar para isso, para ressignificar isso, para olhar para a família, ou a gente apenas replica, né? Porque, como eu falei no início, o isolamento é físico, né? Nós estamos isolados fisicamente, né? Mas não nos laços. Só que tem a contraposição, tem pessoas que estão próximas fisicamente, mas isolados, ou seja, a proximidade também não é uma garantia, né? Agora, famílias estão vivendo juntas 24 horas novamente, mas cada um no seu computador, né? Cada um no seu quarto. Ou seja, olha como que é questionável isso. Por isso, a gente precisa tomar cuidado com esses cenários muito positivos ou muito negativos quanto a isso, né? Tá todo mundo junto em casa não significa que as pessoas estão voltando a se amar, a conviver. Não significa isso. Né? Pessoas estão em casa, mas estão isoladas em casa também. Né? E também a gente não precisa lembrar que não significa que estão próximos que vão se amar, pode ser o contrário.
podem passar a se odiar, né? É da proximidade que nasce o ódio, não da distância, né? Temos visto muitos casos disso, né? Pessoas que estão entrando em conflitos diariamente com a família, casos graves, inclusive, de violências, né? O aumento do índice de violências domésticas contra mulheres, crianças, né? Coisas que a saída, estar fora de casa, amenizavam, e agora não tem mais como fugir, não tem como escapar. Então, sim, agora a gente precisa entender o que é equilíbrio, né, para cada um da gente. Né? Eu não posso pressupor um conceito apenas de equilíbrio. Eu acho que cada um pode estabelecer, né, esse valor, né, o que seria equilíbrio. Né? Mas, muito pelo que nós vamos chamar de um processo de satisfação, de bem-estar. Né? Ou seja, eu consigo ter um mínimo de bem-estar, né, no trabalho, eu consigo ter um mínimo de bem-estar estando com o outro. Né? Não é ausência de sofrimento, gente. Né? Não é ausência de algum tipo de debate, de algum tipo de discussão, isso acontece, mas é uma posição, né, de bem-estar, né, em cima disso. Se a gente consegue encontrar algo assim, né, a gente já tem um bom caminho. Né? Mas é um grande desafio para cada um, porque todas essas variáveis estão assolando a gente a todo momento. Né? Perfeito, professor. Eu vou fazer mais duas perguntas daí, para a gente poder encerrar. Uma delas é minha, daí. Quando o professor, antes até de iniciar aqui o debate aqui, o professor usou uma expressão sociedade do self-se quem puder, né? Uhum. E me veio à mente eu acho que foi uma imagem que eu vi nas redes sociais esses dias, sobre caridade, né? Isso aqui era alguma pessoa fazendo caridade e tirando uma selfie, né, daquela caridade. E daí eu gostaria de saber, porque, assim, essas pessoas que são como é que eu vou usar essa expressão, mas ela vai ficar ruim, elas são o alvo dessa caridade, elas até recentemente estariam invisibilizadas, ou eram invisíveis para quem faz a caridade, né? Mas aí chega um determinado momento agora, né, que elas não são mais invisíveis, elas são visíveis justamente porque elas precisam estar ali para essa sociedade do self, quem puder, né? E daí o professor, eu queria saber a sua opinião nessa relação entre, será que é self, será que é gratidão, né? Como é que funciona esse tensionamento, e se isso seria um gozo a partir do sofrimento, já que para que eu tenha esse momento da sociedade do self, quem puder, eu preciso que aquela pessoa esteja, no mínimo, aparentando precisar, né, de um amparo. Uhum. Bem, olha, primeiro ponto, né? Acho que eu tento sempre tomar cuidado para não parecer as falas, né, com um cunho de juízo de valor, né? Como se... porque o que eu vou falar, qualquer tipo de ajuda, de caridade, tem uma satisfação própria. E tudo bem, né? Eu não estou aqui para moralizar o que é o gozo, que tem um certo narcisismo, que tem um certo egoísmo, porque tem, sempre tem. Né? Eu ajudando o outro, eu estou me sentindo bem com isso, ou seja, tem um interesse nisso. Né? A gente precisa quebrar um pouco esses discursos, né, moralizantes, né, de fez, mas tem que fazer sem interesse nenhum. Sempre tem interesse. Né? Me parece que a questão do self, que eu brinquei com self, quem puder, está a serviço desse gozo. Mas tudo bem, se está recebendo ajuda, né, são duas coisas diferentes. Uma coisa tem pessoas que precisam de ajuda. Né? Tem pessoas que a gente pode ajudar. Outra coisa é como a gente faz. Tem gente que faz no anonimato, tem gente que faz, né, tirando selfies. Bem, depende muito do gozo de cada um.
né? Então, eu ajudo porque só me sinto com uma consciência tranquila, ou eu ajudo e a pessoa tem que se mostrar realmente necessitada para ter aquela visão, eu sou maior, eu sou melhor e ajudo os menores, ou seja, uma hierarquização. Tem formas completamente diferentes de ver qualquer tipo de trabalho de caridade. Né? Mas eu não vou ser moralista ou chato o suficiente para dizer que só um tipo de caridade. Bem, se faz, está ótimo. Vai tirar selfie, vai fazer isso, cada um vai dar conta do seu próprio gozo. Mas enquanto a gente tem gente precisando, eu não vou dizer que um que faz caridade tirando selfie é melhor do que o outro. Não sei se seria muito por aí. Mas sim, tem diferenças. Sim, tem interesses, né? Eu estou aliviando a minha culpa, eu estou me sentindo superior. E tudo bem, né? O que eu quero deixar bem claro é que não é um julgamento. A gente entende que nós temos necessidades egóicas, nós temos necessidades narcísicas e nós respondemos isso a todo momento, né? Até mesmo quando a gente nega isso. A questão da invisibilidade é um outro ponto. Acho que muitas coisas estão se mostrando visíveis, né? Eu vi até um vídeo recentemente falando da precarização do trabalho dos entregadores, né? Que até então eram trabalhadores também invisíveis, né? Agora se tornam basilares para a manutenção do isolamento. Sem eles, o isolamento seria impossível para grande parte das pessoas. Mas eles estão expostos, eles estão escolhendo a todo momento se trabalha e se expõe ou não trabalha e não tem dinheiro, porque as empresas, né, dizem que são elas que entregam, ou seja, não é o entregador, é o iFood, é o Rappi que entregou. Mas se ele cai, se ele é contagiado, o problema é dele. Né? No contrato é uma outra coisa. Bem, aí tem um ponto importante. Está na hora de a gente começar a olhar para esse tipo de relação de trabalho, porque está exposto. Esses que eram vistos como empreendedores, a gente está começando a olhar para uma grande ferida social, que era a romantização desse tipo de trabalho. Né? Olhava lá para a moça que foi largada pelo marido, com filho, e teve que vender quentinha, olhava para ela e dizia, nossa, guerreira, empreendedora. Não, gente. Pergunta para ela se ela não queria ter direitos trabalhistas novamente. Pergunta para ela se ela não queria ter segurança. A gente que está instrumentalizando, né, o conceito de empreendedorismo, o conceito como algo banal, né, como algo intencional, né, como se ele quisesse ter que se virar assim, né? E isso nega o quê? Novamente, nega o sintoma social que isso causa. Ou seja, eu não vou questionar a possibilidade, a capacidade do Estado e da economia de proporcionar trabalho, emprego para as pessoas. É melhor chamar ele de empreendedor. Como eu falei da questão do burnout, eu não vou questionar as relações de trabalho. As relações de trabalho estão super bem. É o sujeito que adoeceu. Ou seja, a tentativa de patologizar o indivíduo nega o sintoma social que produz. Né? A romantização do desemprego em forma de empreendedorismo, né? Do trabalhador informal como empreendedor, nega o sintoma social que produz aquele fenômeno. Né? Então, acho que é um ponto importante que essa visibilidade agora pode proporcionar para a gente repensar isso. Perfeito, professor. Vou fazer uma última pergunta aqui do Valdir Rosolém. Ele fala o seguinte: professor, a clínica da psicanálise seria uma clínica de um lugar vazio, cheio de medos e incertezas, angústias e fraquezas. Seria uma clínica de mortes de ideias, expectativas e ânsias. Seria uma clínica que leva o indivíduo a uma morte de certezas para uma abertura para as incertezas? Nossa, eu fiquei meio triste com isso. Meio depressivo isso. Né? É isso também, mas eu acho que é outra coisa. Né? A gente vê sempre a clínica psicanalítica a partir da questão do vazio, da angústia, da insegurança.
do medo, mas eu acho que não dá para resumir só isso. Eu acho que também é a clínica do trágico, mas eu acho que tem um grande desafio aí. O trágico sempre traz alguma coisa de cômico, né? Eu acho que a gente pode rir um pouquinho da gente mesmo, a gente pode rir um pouquinho das escolhas idiotas que a gente faz de vez em quando, a gente pode rir um pouquinho das características imperfeitas da gente, isso também faz parte do processo de análise. Mas sim, né, acho que há um vazio de sentido, há um vazio de significação, é uma clínica do negativo dessa... o negativo que eu digo é o negativo da significação em si, né? É o negativo da angústia, né? Tem um vazio ali que é preciso produzir, né? Tem uma falta ali que é preciso bordear, né? Algumas pessoas fingem que não existe, tamponam, né? Há um desamparo ali que a gente precisa ou afirmar ou negar. Eu falei no início sobre um afeto, né? Falando sobre o circuito dos afetos, né? Um afeto se chama desamparo. A questão não é ter ou não ter desamparo, o desamparo está ali, está posto. Né? Essa incapacidade de simbolização de tudo, essa impossibilidade de agir sobre os fenômenos que nos afligem, né? Essa força avassaladora da natureza que é imprevisível, que é potente, que nós não temos controle algum. Né? É o controle de nós mesmos, que é algo meio que utópico, né? Mas, ou seja, é desamparo. Viver é puro desamparo. Agora, a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente nega o desamparo, ou a gente afirma o desamparo. Né? Quando a gente nega o desamparo, tampona o desamparo, a gente espera, né, algo, alguém, uma providência. Né? Ou seja, tem alguém falando, né, o que a gente tem que fazer, o que tem uma visão, né, mesmo que seja metafísica, que atribui sentido, ou seja, eu estou sofrendo agora, mas é porque eu vou ser salvo, ou seja, tem uma narrativa metafísica que pressupõe algum tipo de consciência, né, que entrega o meu sofrimento agora, mas dá uma teleologia, dá um sentido. Isso é uma negação do desamparo. Né? Ou a gente pode afirmar o desamparo, realmente é algo do imponderável, do real, eu tenho que fazer algo com isso, né? Tenho que construir em cima disso, tenho que rever as relações de trabalho pessoais em cima disso. Né? Então, o processo analítico é um processo de afirmação do desamparo, não é um processo de atribuir sentido a tudo, mas de entender que tem algumas coisas que não têm sentido mesmo. Né? Porque justamente a gente sofre muito mais com o excesso de sentido que a ausência de sentido. Ou seja, o que é o excesso de sentido? É o discurso político, mais o discurso religioso, mais o que a mãe dizia, mais o que o pastor diz, mais o que o líder diz, ou seja, tudo isso, todo esse sentido que é colocado, a gente entra em pânico. O que eu vou fazer? Né? Se eu respondo uma coisa, eu nego outra. Ou seja, tem um excesso de produção. O sentido está nessa produção imaginária que eu atribuo aos fatos. Por que essa pandemia? De onde veio? Veio da China. Né? Então, se eu penso que foi pensado uma questão conspiratória, acho que teorias conspiratórias entrega sentido, né? Porque os chineses pensaram isso para acabar com a nossa economia, e aí, mas ao mesmo tempo a gente vai se livrar. Isso é entrega de sentido, ou seja, a gente sofre com excesso de sentido, tanto quanto, e às vezes até mais do que com a ausência de sentido. Né? Por isso, a gente usa a palavra para diminuir esse imaginário. Quando não tem palavra circulando, o imaginário toma conta, como uma erva daninha, toma conta de tudo. Então, eu fico sofrendo com as coisas que eu imagino e não necessariamente com os fatos que estão acontecendo, né? É como um exemplo que eu gosto muito de lembrar, né? Por exemplo, uma criança vê os pais brigando,
né? Bem, a criança aí nos seus 5, 6, 7 anos vê os pais brigando, ela ainda tem uma fantasia egocêntrica, né? Ela ainda tem uma fantasia narcísica, né? Tem um narcisismo ainda que acredita que ela é o motivo de satisfação, que é o centro do universo, etc. Então, se eles veem os pais brigando, a primeira fantasia que essa criança tem é que é por culpa dela, né? Está acontecendo alguma coisa e é alguma culpa minha, ou seja, é imaginário. Então ela se sente mal, se sente culpada, né? E enquanto os pais não sentam para conversar com ela e colocam a palavra para circular, olha, papai e mamãe discutiram, às vezes acontece, não é o certo, mas é por uma outra coisa, não é culpa sua, não é uma responsabilidade sua. Enquanto isso não é colocado no âmbito da palavra, né, a fantasia toma conta desse imaginário infantil. Olha como serve isso para uma questão familiar, né? Isso, olha como serve para uma pandemia, olha como serve para política, né? E enquanto a palavra não está circulando, vem o imaginário, né? Eu falo isso também para alguns estagiários que vão visitar organizações, né? E eu sempre digo para eles se apresentarem, dizerem, explicarem, porque senão os trabalhadores vão olhar para eles e vão imaginar quem são eles. Eles são da psicologia, mas o que vieram fazer aqui? São espiões? Vamos contar para o RH? Vão dedurar a gente? Olha o imaginário como é fértil, enquanto a gente não limita, delimita, pontua com a palavra, o imaginário toma conta. Perfeito, professor. Eu tenho uma última pergunta, professor, que é a seguinte: quando o professor estava falando, né, da situação daquela moça que postava as felicidades de estar trabalhando, né, no Twitter, né, me veio o seguinte pensamento, inclusive relacionando um pouco com o Byung-Chul Han também, né, a gente pode dizer que hoje, na ausência do chefe tirano, as redes e mídias sociais tomam o espaço numa forma despersonificada da violência? Acho que sim, acho que sim. Tem essa função, né? Tem essa função de mediar esse tirano interno, né? Esse tirano aparece também em forma de ideal. Esse tirano aparece em forma desses discursos positivos, né? Ou seja, eu me violento por ser feliz, eu me violento por ter gratidão, né? Então, cuidado, né? Eu tenho ouvido muito, né, esses discursos, por exemplo, do gratidão, né? O cara te deu um soco naquela gratidão, né? Eu caí numa poça de lã, gratidão, né? A gente precisa ter cuidado com isso, porque isso, de certa forma, mascara que nós, enquanto seres humanos, podemos ter afetos negativos, né? E me parece que o nosso desafio não é deixar de ter ódio, de ter raiva, é dar uma saída positiva para os afetos negativos. Porque eu tenho raiva, eu tenho mágoa e gostaria de continuar tendo o direito de ter raiva. Eu não posso atentar contra o corpo de alguém, contra os direitos de alguém, contra a dignidade de alguém, mas eu posso ter sentimentos, eu elaboro isso, eu trabalho isso, né? Me parece que agora o discurso é um discurso assim, você não pode ter sentimentos ruins porque você tem que ter gratidão para tudo, né? Mas eu não consigo, né? Então eu tenho raiva, eu coloco debaixo do tapete para ter gratidão, né? Na análise a gente chama isso de recalque, né? A pior forma de lidar com uma coisa é não lidando. Então eu finjo que não existe, coloco para debaixo do tapete aquela representação para continuar tendo gratidão. Mas cuidado, aquilo que é recalcado volta em forma de sintoma, seja como repetição, seja sintoma no corpo, seja sintoma físico, seja como mal-estar psíquico, mas retorna de certa forma. Olha como a gente se explora em tantos requisitos, inclusive isso, né? Porque o Byung-Chul Han fala justamente numa mudança, né? Esse sujeito, ele é feito, né, de uma nova sociedade, né? Que é a sociedade da positividade, que ele chama sempre mais, né? Mais
é mais consumo, é mais felicidade, é mais produtividade, em contraposição, o que ele diz, de uma sociedade da negatividade, né? Da restrição, né? Muito descrita por Freud, por Foucault, né? Da repressão, e essa repressão causava outros sintomas, né? Um sujeito um sujeito com outros tipos de sintomas. Agora seria uma outra visão. Essa é a visão dele. E agora toda aquela repressão ganha, né, algo de uma liberação. Então tem que ser sempre mais, é mais gozo, é mais consumo, é mais produção, né? E aí a gente vai adoecendo de uma forma mais sutil, né? Me parece que são violências que são mais sutis, são menos perceptíveis do que era antes, né? Era muito fácil quando você via um chefe tirano cobrando. Agora esse sujeito emerge um discurso da escolha, da liberdade. Né? Eu quero estar aqui, eu gosto de estar aqui, eu escolho estar aqui. Né? E essa é uma questão muito importante, né? Porque a gente precisa entender o que é a liberdade. Me parece que nós nunca, mesmo tirando a pandemia, o isolamento, nós nunca estivemos tão controlados em toda a nossa vida. Né? A liberdade também é um valor estético, também é um valor ilusório. Né? Não tem liberdade. Você diz uma coisa no seu celular, né? Vou falar com o Francis lá que eu estou procurando uma farmácia. Vou ligar, vou abrir o Facebook, aparece lá propaganda de farmácia, gente. Né? Eles estão... Eu recebo vários e-mails, propaganda contra a calvície, e eu penso, porra, como é que eles descobriram? Né? E a gente acha que tá livre, né? A gente acha que a liberdade, a gente acha que a liberdade do corpo é a única liberdade possível. Essa é uma grande questão. Hoje, nas relações de trabalho, o corpo está livre, mas a subjetividade, né? Como dizia o nosso nobre colega Francis Kanashiro, nosso nobre colega professor Faria, agora o corpo está livre, mas a subjetividade está presa, está sequestrada. Então, eu acho que eu estou livre porque eu estou na praia, mas eu só penso na empresa. Eu acho que eu estou livre no final de semana, mas eu estou respondendo coisas do trabalho. Né? E eu mantenho um discurso de como se eu estivesse escolhendo isso. Né? Novamente, né? Olha como que é muito próximo do discurso da adicção. Né? Se você vai para muitos alcoolistas e diz, mas eu gosto disso aqui, eu quero estar aqui. Né? Porque justamente construir uma forma, né, de gozo, né, que busca esse tipo de repetição, onde essa pulsão é canalizada para isso. Não é necessariamente uma escolha, né? Não sabe por que está fazendo aquilo, né? Mas continua repetindo. São pessoas que precisam mais de ajuda do que de julgamento, do que de reprovação, porque são assoladas, né, por um tipo de discurso que é o discurso alienatório, né, o discurso da produção, do business, que diz que você vale por aquilo que você produz. Né?